Você já imaginou uma situação como essa? Parece até mentira. Felizmente, a nossa sociedade ainda sofre com o abuso de mulheres, de diversas formas. É isso uma falha grave que temos. E para piorar, a quantidade é absurdamente grande. Mas ainda que de forma infinitamente menor, o contrário pode sim acontecer, viu? Eu sou o André Lourenço e vamos acompanhar alguns casos bem curiosos. Por falar nisso, estou curioso para saber se você já curtiu o vídeo e se inscreveu no canal. Se não, não perde tempo. Se o homem é geralmente mais forte fisicamente, como isso pode acontecer? É tão raro que você pode nunca ter ouvido falar nisso. E nesse vídeo não temos qualquer intenção de amenizar o que acontece com as mulheres. Só vamos conhecer alguns casos muito raros. Vamos começar com a história de Nick Olivas. A história começa quando ele tinha menos de 15 anos. E ele se relacionou com uma mulher de 20 anos. Onde ele mora, isso é proibido. E nesse caso, o ato passa a ser considerado como estupro. Só que o garoto não prestou queixa, porque não sabia que era preciso. Depois disso, ele se mudou de cidade, foi para a universidade, se tornou um profissional de saúde. A história tinha ficado para trás. Mas em 2012 aconteceu algo inesperado. Ele foi chamado ao tribunal porque tinha uma filha de 6 anos. E ele devia mais de $15 mil de pensão. Ele lutou na justiça, afinal tinha sido vítima de um crime. Mas não ganhou, teve que pagar toda a pensão, até mesmo do período em que era menor. Houve muita polêmica sobre o caso. A justiça foi acusada de não reconhecer que um garoto possa ser vítima de crimes sexuais. Complicado isso. Precisamos pensar muito para poder ter uma opinião mais exata. Mas eu vou trazer outro caso. Esse é bem curioso. Imagine um ladrão se tornando um escravo sexual. Parece engraçado, né? Mas vamos conhecer a história. Aconteceu em 2015 com o Viktor Jasinski. A história aconteceu na Rússia. Ele invadiu armado um salão de beleza. Claro que foi para roubar dinheiro. Ele até conseguiu, mas foi surpreendido por Olga Zajac, uma mulher jovem de 28 anos. A cabeleireira era faixa preta em karatê. A coisa ficou feia. O assalto se tornou uma sessão de tortura de 3 dias. Ela deu uma surra no cara e o prendeu em um quartinho. Ela o fez de escravo sexual. Ele alega que ela o obrigava a tomar Viagra. Dá até vontade de achar engraçado. Mas não deixa de ser tortura. Ela soltou Victor e disse para ele nunca voltar lá. Ele foi à polícia e registrou queixa. Tinha muitos hematomas em suas partes íntimas. Precisou de um hospital. No final, ele foi preso por roubo e ela por tortura e cárcere privado. Que loucura essa história. Foi merecido? Ou foi mesmo abuso e crueldade da parte dela? Agora vamos a um caso de 2014. A mulher foi acusada de abusar do homem enquanto ele dormia. Será que tem como isso acontecer? Vamos descobrir. Segundo a polícia, Santai Majig Yuma invadiu um apartamento por volta das 2 da madrugada. Ela subiu na cama e começou a fazer sexo com o homem enquanto dormia. Ele diz que acordou assustado. Ela era uma mulher grande, quase 100 quilos. Ele teve muita dificuldade de tirar ela de cima dele. Mas com muito esforço, acabou conseguindo colocar ela para fora de casa. Ele chamou a polícia e um exame de DNA confirmou a agressão. Ela alegou sofrer de transtorno bipolar e psicose, e não se lembra de nada. De acordo com a polícia, a mulher ser uma agressora é algo muito raro. Mas a lei é a mesma e ela foi presa. Será que ela não se lembra mesmo? Que história confusa. Agora vamos para um caso de 2017. Esse aconteceu na África do Sul. Um homem que ficou traumatizado. Ele foi sequestrado e abusado por 3 mulheres. Ele tinha apenas 22 anos e pegou um táxi coletivo em direção ao centro da cidade. Isso foi o que ele relatou à polícia. As mulheres já estavam no táxi.
Depois que ele entrou, o carro mudou de direção e elas injetaram alguma droga nele. O cara desmaiou. Depois disso, ele acordou em um quarto deserto. Foi obrigado a tomar um tipo de energético e foi abusado pelas mulheres durante 3 dias. Depois foi deixado seminu em um campo e conseguiu pedir ajuda. A polícia começou uma busca. Declararam que qualquer crime de cunho sexual é levado muito a sério, mesmo que a vítima seja homem. A BBC publicou uma matéria de um jovem ucraniano que foi abusado pela esposa por 10 anos. Ele não se identificou, talvez por medo ou vergonha. Ele relata que inicialmente as relações eram normais, afinal era um casal. Depois de um tempo, a situação ficou complicada. Se ele dissesse que não queria, não importava o motivo, ela o agredia. Dava socos e arranhões até ele sangrar. Ele disse que não revidava, porque achava que bater em mulher era errado. E não é com violência que se resolvem as coisas, mas às vezes, sair de relacionamentos assim costuma ser difícil. Acabou que essa situação durou por 10 anos, o que deve ter sido horrível. Ser agredido e obrigado a ter relações. A BBC afirma que as relações eram violentas e dolorosas. Elas costumavam durar 5 horas. Ele ficou com tanto medo que ia para o shopping e ficava lá até fechar. Tudo para voltar para casa. Ele desenvolveu síndrome do pânico e vários transtornos psicológicos. Mas afirma que o dia que assinou o divórcio foi o mais feliz da sua vida. E o último caso de nossa lista é de 2019, nos Estados Unidos. O abuso foi feito por Samantha, uma jovem de apenas 19 anos. Ela ameaçou o namorado com uma faca e obrigou a fazer sexo com ela. A situação foi noticiada em vários sites ao redor do mundo. Ela entrou na casa do namorado e quando ele chegou, ela o ameaçou com uma faca. Obrigou ele a tirar a roupa e continuou segurando a faca, mesmo na hora do sexo. Ou melhor, do abuso. Ele conseguiu tirar algumas fotos dela com a faca. Ligou para a polícia e mostrou as mordidas no corpo. Mas nesse caso, ela não foi acusada de crime sexual. A acusação foi de invadir uma propriedade armada e agressão física, provavelmente por ser uma mulher. Isso foi um tipo de negligência. São situações complicadas e nada engraçadas. Infelizmente, os abusos são constantes em nossa sociedade. Claro que se fôssemos falar de abusos contra mulheres, a lista seria interminável. E é muito doloroso falar nisso. Aqui no Curiosidades do Mundo também falamos de assuntos sérios. Eles são necessários. Também é sério o fato de que você pode curtir o vídeo e se inscrever no canal. Temos muitas conversas e curiosidades por aqui. Olha esse vídeo sobre as piscinas mais assustadoras do mundo. É de arrepiar. Nos vemos lá.